Olá, eu sou o Dr. Eric Torres e hoje estou aqui para falar sobre toxina botulínica. Em meados de 1795 a 1813, a Europa vivia um período de guerra, as guerras napoleônicas. Naquela época, século XVII, não havia um cuidado sanitário e de armazenamento de alimentos. E aí surgiu uma doença paralisante, uma doença que paralisava musculatura, paralisava intestino e as pessoas desenvolviam sintomas como vômitos, diarreias e até mesmo morte. Mas foi somente em 1822 que um médico e físico alemão chamado Kerner começou a estudar um grupo em uma comunidade que haviam se contaminado com salsichas estragadas. E aí surge o primeiro relato da toxina botulínica. Kerner, nesse estudo, verificou que essa doença, que posteriormente se denominou botulismo, e uma curiosidade, botulus em alemão significa salsicha. Kerner verificou que seria uma bactéria que se disseminava nessas salsichas estragadas e essas bactérias liberavam uma toxina que seria neurotóxica, causando essas paralisias musculares. E aí a gente tem aqui agora os primeiros relatos científicos da toxina botulínica. Kerner nomeou essa bactéria de Clostridium botulinum, como eu já mencionei, devido a essa descoberta ter sido por salsicha envenenada. E aí o termo botulus significa salsicha em alemão. Foi Kerner também que começou a documentar que essa toxina poderia ser usada de forma terapêutica, visto que ela paralisava espasmos musculares e também hipersecreção de fluidos corporais. Mas foi somente em 1946 que se começou a usar de fato a toxina botulínica para fins terapêuticos. Dois oftalmologistas usaram e documentaram a toxina botulínica para o tratamento do estrabismo, aquela condição em que você tem um olhar convergente ou divergente. E aqui nós temos na prática o primeiro uso da toxina botulínica para fins terapêuticos. Em 1989, Clark e Belris relataram o uso da toxina botulínica para o tratamento de assimetrias faciais causado por dano iatrogênico do nervo facial. E em 1989 também a FDA aprova o uso dessa substância para fins terapêuticos. Oficialmente, a toxina botulínica passa a ser um medicamento. A partir desse uso da toxina botulínica para tratar assimetrias faciais, podemos dizer também que ela já começou a ser usada para fins estéticos, visto que esse uso seria justamente para eliminar essas assimetrias faciais. A toxina botulínica, ela atua no sistema nervoso central, paralisando a sinapse nervosa. O que é isso? A comunicação nervosa. O músculo ele se contrai porque o nosso sistema nervoso central envia estímulos através de uma molécula chamada acetilcolina, que através de uma quimiotaxia, ela sai de uma membrana para outra, fazendo com que o músculo se contraia. A toxina botulínica, ela entra nas células musculares, bloqueando, formando um tampão, para que essa molécula de acetilcolina não comunique o músculo que ele tem que contrair, ocasionando assim a paralisia muscular. Aqui eu vou mostrar para vocês um esqueminha de como ela atua. Nesta primeira imagem, nós temos como que funciona essa comunicação para a contração muscular. Aqui nós temos o impulso nervoso, e aqui a gente tem as moléculas de acetilcolina que comunicam o músculo, fazendo com que o músculo entenda essa comunicação e faça o movimento de contração. Já aqui na imagem B, nós temos a ação da toxina botulínica. Ela atua bloqueando essa passagem dessa molécula de acetilcolina, impedindo que o músculo seja comunicado, fazendo com que ele fique paralisado, certo? Esse processo aqui não é definitivo, uma vez que o organismo entende essa molécula, entende essa toxina,
e gera um processo aí de imunogenicidade, ou seja, há um rebrotamento neural e aí o músculo ele volta a funcionar. É por isso que a toxina botulínica tem um prazo de duração, que é em média de 4 a 6 meses, que é o tempo que esse processo de rebrotamento neural começa a acontecer. É claro que o tempo de duração vai variar de pessoa para pessoa. Pessoas que têm um organismo mais acelerado, como atletas de alto nível, maratonistas, pessoas também que têm hipertireoidismo, pessoas com diabetes, esse efeito pode ser bem mais rápido. A literatura mostra que tem pessoas que essa ação da toxina dura apenas 30 dias. E aí você me pergunta, existe risco de imunização? Ou seja, como se o organismo se acostumasse com a toxina e aí diminuísse cada vez mais o efeito? A OMS recomenda que o uso de toxina botulínica tem que respeitar um prazo de pelo menos 3 meses entre as suas aplicações, visto que não respeitando esse prazo, pode ser sim que aconteça o processo de imunização dessa toxina. A toxina botulínica, ela se propagou muito nos últimos anos e hoje é um dos procedimentos estéticos mais utilizados no mundo. Isso devido à sua segurança, ao seu controle. A dose que utilizamos para fins estéticos, ela é muito baixa. E o efeito e o benefício dela é muito promissor. Além de ser um procedimento muito seguro, né? A literatura aí, os estudos mostram que em 13 anos houveram 36 eventos de intercorrência e nenhum deles grave, com risco de morte. Os efeitos colaterais mais comuns, né? É durante a aplicação, que pode gerar ali um edema, pode gerar ali um hematoma. Alguns pacientes costumam sentir uma dorzinha de cabeça no primeiro dia da aplicação, né? Outro efeito considerado um pouco mais grave se refere à pitose palpebral, quando o profissional não respeita a área de aplicação e assim há uma queda do olhar, né? É um efeito indesejado e que precisaria aí de um tempo para retornar. Então, assim, quando você procura um profissional capacitado e adequado para essa aplicação, você não costuma ter problema nenhum. As regiões mais utilizadas da toxina botulínica são a região do terço superior da face, região da testa, região ao redor dos olhos, região do nariz. São aqueles músculos que a gente conhece como músculos da mímica. Eles se contraem nas expressões faciais, ocasionando rugas, que futuramente essas rugas podem se aprofundar e aumentar o processo do envelhecimento. Hoje a toxina é mais utilizada nessas regiões para retardar o processo de envelhecimento e de aparição dessas rugas, deixando um aspecto mais jovem, né? E também a toxina botulínica é muito utilizada para fins terapêuticos. Com relação ao bruxismo, né? A gente pode aplicar também a toxina na região do músculo masseter, que é o músculo da mastigação, ocasionando ali um enfraquecimento e diminuindo as crises de bruxismo. Se você quer saber mais detalhes sobre a toxina botulínica, deixe aqui seu comentário que eu vou responder suas perguntas.